O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Se você gosta do nosso trabalho aqui e pode e quer, se der, pinga um capilé lá de qualquer valor no apoia.se/Medo e Delírio, ou no Patreon, ou na Aurelo, ou no Pix, medoedelirioembrasilha@gmail.com. Faça um Pix pra mim, que é melhor. Tô precisando de dinheiro, tô duro. Tá, mas agora bora pra abertura. Esse episódio vai ter algumas falas em línguas estrangeiras. Se você quiser ouvir sem tradução, continua aqui. Se você quiser com tradução, é só procurar a outra postagem que tá lá. Bora ouvir o Mujica. Todo lo vivo está condenado a morir, pero está programado para luchar por la vida. Es contradictorio el asunto. Y tal vez sea como la sal de la vida. Pero la vida se nos va, inapelablemente. Esto está puesto para darle sabor a la vida. ¿Qué es darle un sentido a la vida? Es tener una cosa principal que llena los capítulos y las preocupaciones de nuestra existencia. En el caso mío, es el sueño de lucha por un mundo un poco mejor. Pero también están en la pasión de los hombres de ciencia, que se pasan 20 años con una molécula. Si no te planteas un objetivo, una causa, la sociedad de mercado te va a encuadrar y te vas a pasar toda tu vida pagando cuota. Que triunfar en la vida es empezar de nuevo cada vez que uno cae. Pero de tanto volver a empezar y arrancar de nuevo, algunos triunfos hemos logrado. Mi legado es nada, los compañeros que quedan luchando. Es inconcebible que en el Uruguay haya gente con dificultades para comer. Y yo tengo responsabilidad en eso también. Pude y debí haber hecho más. Es un país productor de alimentos, somos 4 gatos locos. Acá se ha generado una literatura contra el Estado, falsa. Porque el que falla no es el Estado. El Estado es como la caja de herramientas, no tiene conciencia. Pues los que fallamos somos los humanos que manejamos el Estado. Pero queda macanudo decir, no, el Estado no sirve. Nos servimos nosotros para administrarlo. Estas cosas que yo estoy diciendo no las dice en general la izquierda. Defiende el Estado con fanatismo. Lo que equivale a decir que el Estado es perfecto. Mentira que no es perfecto. Porque no somos perfectos nosotros. Y como fui presidente, vienen acá y ven esta casita de... ¿Qué lo parió? ¿Qué tipo? Una cosa. Me admiran. Pero no me siguen ni en pedo. Vocês percebem a loucura? Legal. Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias do que restou do Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, porra. Por enquanto. Eu sou o Cristiano Botafogo. Botafogo é bairro, viu, meu filho? Cristiano, seu lixo. Seu lixo. Seu lixo. Seu lixo. Seu lixo. Calma. Ei, Cristiano. Aquele verme maldito. Cristiano, e aí? E o... Brasília, depressão. Como é que chama, gente, o podcast dos caras? E o Medo e Delírio em Brasília. Medo e Delírio em Brasília. Isso. Beijo pra eles. Medo e Delírio, hein? É um programa que, pô, mano, meio duvidoso, né? Fora seu Medo e Delírio em Brasília, pô. Eu não ouço Medo e Delírio. É escrito por Pedro Daltro. Um abraço, Daltro. Meu queridíssimo Pedro Daltro. Um beijo pro Pedro Daltro. Pedro Daltro. Pedro Daltro. Pedro Daltro. Todo mundo sabe quem é. Parabéns a toda a equipe de roteiros. Um beijo pro Pedro Daltro. Pedro pro beijo Daltro. Eu consegui descobrir quem está por trás do Medo e Delírio em Brasília. Eu nem conheço os caras. Esse é o episódio número 4 de 2025. Ah, é? Foda-se. Bora passar pano? Não. Tá, mas bora tentar passar um pouquinho menos de raiva? Bora. Bolsonaro no aeroporto. Avião estranho com gente esquisita, não foi legal. Tamo de volta, senhoras e senhores, e esse final da fala do Pepe é de uma lucidez. Me admiran, pero no me siguen ni en pedo. Se quiserem, o vídeo chama Mujica Fala BBC. Se você não tiver uma causa, a sociedade de mercado vai te enquadrar. O vídeo é curtinho e vale a pena, hein? Assim como qualquer coisa do Mujica. A gente vai falar da posse do Trump. Mas antes, a gente tem que falar dele.
Cadê? Não, porra. Bizarro. O Bolsonaro não é uma pessoa normal. Como todo mundo sabe, o Xandão não liberou a viagem do Bolsonaro pra posse do Trump, o que certamente fez a alegria da ex-primeira-dama. Ele é meio sem noção. Sobrou pra Michelle representar o encosto em Washington. Eu tô com raiva dele. E aí o patético ex-presidente Deixa eu morrer! achou uma boa ideia e levar a esposa no aeroporto. Fazer aquele draminha. Enfrentar como homem, pô! Não como moleque! E o Bolsonaro chegou com a carinha de quem esqueceu o passaporte em casa. Tamo aí! Canalha! As imagens são maravilhosas. Tem uma foto na qual dá pra jurar que o casal tá indo pra um velório. Bolsonaro triste. Chorando depressivo em Mambucaba. E Michelle parecendo uma viúva enlutada, prestes a enterrar o marido. Porra, caralho, porra, caralho, porra, caralho, porra. A vibe assim meio Nunes Marques. Bolsonaro deu um beijo na Michelle, que atravessou o portão de embarque logo atrás do maquiador. Essa daí! E aí o Bolsonaro foi chorar, claro. Eu fiquei muito feliz quando eles deram a notícia do convite. Se não me engano, foram 5 chefes de Estado convidados. Eu não sou chefe de Estado. Aleluia, glória a Deus! E fui um convidado excepcional por parte do Trump e sua comitiva. Essa aí do chefe de Estado Eu não sou chefe de Estado. Eu não sou chefe de Estado. tem muito a vibe do... Ninguém vai pegar meu telefone! Ninguém vai pegar meu telefone! Pegaram meu telefone, pegaram meu telefone, pegaram meu telefone. Olha só. 5 chefes de Estado convidados. 5 chefes de Estado convidados. Eu não sou chefe de Estado. Eu não sou chefe de Estado. Eu não sou chefe de Estado. Porra! E, obviamente, todos sabem que meu filho Eduardo tem um excelente relacionamento com ele. Será mesmo? Pô, se o Eduardo tivesse um excelente relacionamento com o Trump, Bolsonaro não ia passar 3 meses na Flórida sem ser nem convidado pra um mísero jantar em Mar-a-Lago, né? É mentira dele! Fiquei muito feliz, até porque não é o Jair Bolsonaro. Eu represento no mínimo 58 milhões de pessoas no Brasil, hoje tenho certeza muito mais do que isso, e represento a direita, os conservadores, sendo presidente de honra do maior partido político do Brasil. Imagina só, o Bolsonaro tá se gabando por ser presidente de honra do partido do... Valdemar. Valdemar da Costa Neto, já foi condenado no mensalão, tá citado não, tá bastante avançado as citações dele no tocante à Lava Jato. Esse cara aí. E nem o Valdemar seria maluco de falar que o PL é o maior partido político do Brasil. Dependendo do critério, dá pra falar que é o PSD do Kassab. Dependendo do critério, dá pra falar que é o PT, que venceu 5 eleições presidenciais. E tem, sejamos honestos, o maior político brasileiro vivo. Sabe? Aqui a gente conseguiu o áudio de outra fonte, aí tá um pouquinho melhor. O outro é do Serginho Lima, que é fotógrafo e tava filmando com o celular. Aí é claro que hoje das TVs, com o microfone colado na boca, vão ficar melhor, né? Só que as TVs não publicam tudo. Seria muito bom uma ida lá, o presidente Trump gostaria muito, tanto é que ele me convidou. O convite do Trump foi muito esquisito. Convite pra um ex-presidente endereçado ao filho desse ex-presidente? Porra, se passaram dias e dias e nenhuma fala nem do Musk nem do Trump falando sobre o convite e esculhambando... O Eduardo tentou desesperadamente um convite à mão. O noticiário dá conta que diariamente ele perturbava o filho do Trump. Filho do Trump que parece um sósia do Butthead. E no fim das contas, o quase embaixador em Washington... Eduardo. Se fodeu! E preparem. Tô chateado. Tô abalado ainda, tá? Mas... Mano, corra, rapaz. Tô chateado. Chateado. Chateado? Triste? Tô chateado. Chateado. Chateado? Triste? Chateado. Bastante chateado. Chateado. Bastante chateado. Tô abalado ainda. Muito abalado. Tô abalado ainda. Muito abalado. Foda-se. 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 Chega! Bom, piada feita, vamos à fúria. Esse presidente aí que em plena pandemia, quando milhares de famílias enterravam pessoas amadas, dizia isso aqui, ó. Chega de frescura e de mimimi. Vão ficar chorando até quando? Bolsonaro, ao se despedir de Michelle, que embarcava para os Estados Unidos, se emocionou. Foi a lágrima que faltou quando centenas de milhares de brasileiros perderam a vida por conta da Covid. Mas, pela posse do Trump, ele mostrou a empatia que faltou na tragédia mundial e especialmente de tantos brasileiros. Esse presidente aí tá chorando porque o passaporte foi retido. Se fuder. O cara que é favorável à tortura. Eu sou favorável à tortura, tu sabe disso. O cara tá chorando por causa do passaporte apreendido. É ou não é um arrombado do caralho? Eu enfrento uma enorme perseguição política por parte de uma pessoa. Andou na prancha. Cuidado que o Xandão vai te pegar. Porra. Essa pessoa decide a vida de milhões de pessoas no Brasil. Ele e mais ninguém. Ele é o dono do processo. Cuidado que o Xandão vai te pegar. Ele é o dono de tudo. Quando quer, ignora o Ministério Público.
tá? Faz o que bem entende. Pois é, sou eu, não abro mão da minha autoridade. Quem manda sou eu. Não, claro, Bolsonaro se importa muito com o devido processo legal. O policial foi filmado arremessando um suspeito que já estava rendido de cima do telhado de uma casa. Tinha que ser um prédio. E quando o Bolsonaro fala que o Alexandre de Moraes ignorava a PGR, ele tá dizendo que o Xandão ignorava o Augusto Aras. Isso. Democracia. Eu te amo. Cala a boca! Confesso, Aras, que foi um amor à primeira vista. E certo tava o Xandão em ignorar o Aras. Foi o que restou. Estou investigado desde 2019. Aquele fatídico inquérito fake news que está completando aí 6 anos. Há 2 anos aconteceu aí o 8 de janeiro. Até hoje não sabem quem liderou a tentativa de golpe, segundo eles. Quem liderou, hein? Ou melhor, quem teve um papel muito importante no 8 de janeiro? Todos vocês aqui juraram da vida por sua liberdade. Repitam aí. Eu juro dar minha vida pela minha liberdade. Mais uma vez, eu juro. Esse Braga Neto é o nosso exército. Não é eu autorizo, não. É o que eu posso fazer pela minha pátria. Que golpe foi esse? Tem até um fotógrafo aqui, que é o fotógrafo do G Dias, aqui presente aqui. Mano, corra, rapaz. Que participou daquela encenação. É meu pau em sua mão. Lá no Palácio da Presidente da República. Pois é, senhoras e senhores, o dia 8 de janeiro foi uma encenação e uma encenação contra o Bolsonaro. Bolsonaro acusa um fotógrafo, o Adriano Machado, de participar dessa encenação. O Adriano é um fotógrafo premiado. Foi acusado porque apertou a mão de um dos caras depois que esse cara acuou o Adriano a apagar o que ele tinha registrado. O cara estendeu a mão pra ele e aí ele apertou, né, porra? Tu tá no meio da torcida do Flamengo, tu não vai gritar Vasco. O cara tava fazendo o trabalho dele pra registrar o caos, porra, e tentar sobreviver àquilo. Muita gente da imprensa apanhou, teve até quem saísse com costela quebrada. Muita gente teve equipamento roubado. O ambiente estava muito hostil à imprensa. E voltando lá pro aeroporto, lá tava tudo muito esquisito. E aqui a gente vai ler pra vocês um relato de uma pessoa que tava lá. Ela mandou um áudio pra gente, mas a gente vai ler a transcrição do áudio. Acho que uma das coisas que mais me chamou a atenção naquele dia foi o choque de realidade que eu tive. Eu fui transportada de novo para 2022, no auge da eleição, onde tudo era permitido, né? Quando teve a troca de governo ali em 2023, eu redirecionei a minha atenção para outras pautas, para outros assuntos. E esse cenário ficou todo meio esquecido na minha cabeça, né? Ele começou a ocupar um plano secundário. E quando eu cheguei lá no aeroporto, foi um tapa, assim, que eu levei, sabe? Do tipo, gente, realmente a gente tá vivendo ainda num mundo extremamente polarizado, com um discurso de ódio muito disseminado. Eu lembro claramente que teve uma apoiadora que gritou atrás de mim, eu tenho um vídeo que pega isso, que é a saudade do ódio, o amor aqui não dá certo. Isso me chocou muito. E todo o discurso também, do Bolsonaro e dos apoiadores que estavam ali ao redor, realmente polarizando e disseminando violência, ódio, sabe? Isso me chocou muito. Teve um apoiador que chegou perto da gente e ele se sentiu no direito de começar a empurrar todos os profissionais que estavam ali. E realmente foi quase uma fileira de profissional caindo. Um fotógrafo praticamente foi agredido e teve que se impor ali, revidar um pouco, sabe? Porque o cara tava se sentindo no direito de chegar perto da gente, empurrando todo mundo. Porque ele queria ficar perto do Bolsonaro e ele se sentiu muito empoderado de fazer isso. E eu vi que nessa cena, eu lembro que nessa cena, que ele tava empurrando todo mundo e tava quase uma confusão generalizada acontecendo, o Bolsonaro ficou parado olhando, sabe? Numa postura do tipo, eu não vou intervir. Era claramente isso. E os seguranças ao redor dele também, que estavam vendo uma confusão se formar em torno do ex-presidente, inclusive, e não se envolveram, sabe? Isso foi muito marcante pra mim. Essa postura de todo mundo que tava ali foi um choque de realidade, do tipo, gente, as coisas realmente não melhoraram. A gente tá vivendo num mundo muito polarizado, com um discurso de ódio muito disseminado. E isso me deixou muito preocupada, né? Porque, enfim, daqui a um ano a gente vai ter que lidar com isso tudo de novo e tomar uma decisão extremamente importante, né? E o Bolsonaro se repete de forma compulsiva. Quando dão um microfone pra ele, ele sai enfileirando tudo aquilo que a gente já tá cansado de ouvir. Como, por exemplo, esse curioso conceito de democracia. O TSE fez uma campanha, gastou dinheiro pra isso, para que jovens de 16, 17 anos tirassem título de eleitor. Essa faixa etária, 3/4 votam no PT. Foram mais de 4 milhões de jovens. Só aí 2 milhões de votos a mais para o PT. Que democracia é essa? Tá, mesmo considerando que essa era uma discussão que tinha, assim, na época mesmo, ou seja, incentivar o registro de jovens pra votar, porque se sabia que, em maior parte, esse recorte etário não votava na direita. Mesmo assim, isso é estimular a participação nas eleições, porra. Não tem como falar contra isso. Até a gente fez campanha. De 2 em 2 anos vem a nossa chance de mexer um pouco e influenciar. Não dá pra perder o momento de dizer o que a gente pensa. Tu sabe, tu pode, tão pouco e o pouco que tem não vai desperdiçar. Então vai no TSE
vier, tira o título pra tu votar. Onde já se viu incentivar o voto numa democracia? Através do voto, você não vai mudar nada nesse país. Nada, absolutamente nada. Você só vai mudar, infelizmente, quando um dia nós partimos para uma guerra civil aqui dentro. E esse é o mesmo cara que colocou a PRF pra perseguir eleitor no Nordeste. Aê, Bolsonaro Urubu, aqui é os eleitores do Lula, ó. Andando a pé, 25 quilômetros pra ir votar, que tu botou a federal aqui no povoado pra proibir o povo votar pro Lula. E teve salve pro terrível editorialista do Estadão. Até mesmo o próprio Estado de São Paulo, há poucas semanas, fez o editorial. PT, Partido Popular, sem povo. Sem povo é sem voto. Que democracia é essa no Brasil? No nosso episódio anterior, a gente viu o terrível editorialista do Estadão tabelando com o Nicolas Ferreira e agora tá com o Bolsonaro aí. E essa aqui é maravilhosa. Qual o motivo da prisão do general Braga Neto? Ora. Braga Neto foi caguetado pelos comandantes das Forças Armadas, pelo CID e por mais um punhado de malditos milicos. Você se sente um refém político? Eu sou preso político. O primeiro preso político que ainda não foi preso. Hoje, no aeroporto de Brasília. E o Bolsonaro resolveu dar umas ideias pro Xandão, hein? Eu sou preso político, apesar de estar sem tornozeleira eletrônica. Espero que a sua excelência não queira botar em mim pra humilhar de vez uma tornozeleira eletrônica. Eu tô assim, tô constrangido. Foda-se. 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 Xandão tá de parabéns, mas tem uma decisão dele da qual a gente precisa falar, envolvendo um livro do Ricardo Lísias. Lísias escreveu um diário do impeachment da Dilma e assinou com o pseudônimo de Eduardo Cunha. Que Deus tenha misericórdia dessa nação. E na capa, embaixo do nome do Eduardo Cunha, tem um gigantesco pseudônimo. Não tava pequeno, não. O livro tinha ganhado em todas as instâncias inferiores, chegou ao STF, e aí o Eduardo Cunha, o real, não, o pseudônimo, enfim, venceu. E essa porra só vai corroborar esse papo maluco de censura. Meu irmão, na moral. Bom, dito isso, não tem a menor dúvida. Com o Trump no poder, a gente vai precisar ainda mais do Xandão. This is Fear and Loathing in Washington, D.C., with your host, Christian Setfire. Na verdade, o título dessa parte devia ser Muito Medo e Muito Delírio em Washington. Então vamos lá, senhoras e senhores, apertem os cintos. Quem for de reza, reza. Quem não for de reza, reza também. Fudeu. Many people thought it was impossible for me to stage such a historic political comeback. But as you see today, here I am, the American people have spoken. A gente vive numa quadra miserável da história. Que quadra da história? E a pior coisa que poderia acontecer era o Trump voltar à Casa Branca com uma espécie de poder ilimitado, sem barreira. A Suprema Corte é dele, o Congresso é dele, e a distopia por lá tá bem avançada, hein? Bora pro David Corn no Mother Jones no dia 19 de janeiro. Trump, com sua mentalidade autoritária, que quase destruiu a democracia mais poderosa da história americana, está novamente recebendo as chaves da República. Puta que pariu! Não tem como não dar errado. Vai dar errado. É como se o sistema político americano tivesse um desejo de autodestruição. Não foi capaz de neutralizar essa ameaça interna. Pois é isso mesmo, pulsão de morte. Freud explica. Por lá faltou um Xandão. Cabeça de piroca! E olha que o 6 de janeiro em Washington foi incrivelmente mais grave que o 8 de janeiro por aqui. Lá teve gente que morreu, foi bem mais brutal. We're gonna walk down and I'll be there with you to the Capitol. You'll never take back our country with weakness. You have to show strength and you have to be strong. E logo que ele tomou posse, o Trump já foi logo perdoando 1.500 pessoas envolvidas no dia 6 de janeiro, incluindo eles, claro, os Proud Boys. Olha esse trecho aqui, se não me engano, de um debate com o Biden lá atrás. O jornalista diz: But are you willing tonight to condemn white supremacists and militia groups and to say that they need to stand down and not add to the violence in a number of these cities, as we saw in Kenosha and as we've seen in Portland? Aí o Trump responde: Are you prepared to specifically do it? Well, go ahead, sir. I would say almost everything I see is from the left wing, not from the right wing. So what are you saying? I'm willing to do anything. I want to see peace. Aí o jornalista e o Biden cobram. Then do it, sir. Say it. Do it. Say it. Aí o Trump enrola. You want to call him? What do you want to call him? Give me a name. Give me a name. O jornalista e o Biden pressionam. White supremacists and white supremacists and right. Aí o Trump diz isso aqui: Proud Boys, stand back and stand by. E aqui que é a malandragem dele, porque isso pode ser recuem e fiquem parados ou recuem e fiquem de prontidão. Ou seja, não condenou porra nenhuma. Bora pro Zachary Bazoo no Axios no dia 21.
As comutações de pena abrangem as sentenças de 14 extremistas de direita dos Oath Keepers e dos Proud Boys, que foram condenados ou acusados de conspiração sediciosa. Com os perdões, Trump concedeu clemência total a centenas de pessoas já condenadas por crimes graves, como agredir policiais e destruir propriedade no contexto dos esforços para interromper a transferência pacífica de poder. Os perdões, totais, completos e incondicionais, se estendem a pessoas condenadas por alguns dos piores crimes cometidos no dia do ataque ao Capitólio. Alguns dos principais nomes que foram perdoados pelo presidente. Nas primeiras horas desta terça-feira, o fundador de uma das principais milícias do país foi liberado de uma prisão federal. Apesar de comandar a invasão à distância, foi condenado a 18 anos de prisão por conspiração. Ele cumpria 18 anos de pena e foi perdoado, já estava condenado. O ex-chefe de um grupo supremacista também deixou o presídio e foi para casa. Ele foi condenado por incitar a invasão e conspirar contra o Estado. E cumpria a pena de 22 anos, a mais alta de todos os envolvidos no ataque. Perdoado. Quem também entrou na lista do perdão foi o Viking do Capitólio, uma figura que ficou muito conhecida. O manifestante foi um dos primeiros a invadir o Congresso e se tornou um símbolo do ataque. Ele ficou quase 2 anos preso. Em uma rede social, comemorou o decreto agradecendo a Donald Trump e disse que vai comprar armas para comemorar. Pois é, mataram os policiais, mas foda-se, né? Eis a mensagem do Trump. Pra quem não sabe, Proud Boys é um grupo neonazista americano. E o Trump tem uma relação, digamos, curiosa com o pessoal que cultua Hitler. Ele também já se mostrou absolutamente incapaz de condenar o apoio da Ku Klux Klan. É foda! Bora pra 2016. Will you unequivocally condemn David Duke and say that you don't want his vote or that of other white supremacists in this election? Well, just so you understand, I don't know anything about David Duke, okay? I don't know anything about what you're even talking about with white supremacy or white supremacists. I don't know. I mean, I don't know, did he endorse me or what's going on? Because, you know, I know nothing about David Duke. I know nothing about white supremacists. Well, I have to look at the group. I mean, I don't know what group you're talking about. Tomar no cu, bicho. You wouldn't want me to condemn a group that I know nothing about. I'd have to look. Teu cu! I mean, I'm just talking about David Duke and the Ku Klux Klan here, but... I don't know, honestly, I don't know David Duke. I don't believe I've ever met him. I'm pretty sure I didn't meet him, and I just don't know anything about him. No primeiro mandato, Trump tinha o Bannon por trás dele. Aí, na véspera da posse mais recente, o Bannon reuniu o pessoal da extrema-direita que tinha voado para Washington. Lá tava, por exemplo, a AfD, o pessoal da extrema-direita alemã. You guys are in the hard fights, and here's what's interesting. We just won a massive victory here, and we're winning all over the world, right? Yeah! The next stop is Germany. Alternative for Deutschland. Can I have the Alternative for Deutschland people stand up? We want to give a shout out to you guys. All right. Nesses últimos segundos aí, enquanto Bannon louvava os neonazistoides, ele fez 2 saudações nazistas com o braço erguido, igualzinho. Aí, honestamente, um sincero... Não, brother. Pra quem tá relativizando o gesto nazista por aí, hein? Fiquem pro parte pra ouvir a historiadora Tupá Guerra falar sobre a, entre aspas, saudação romana. Olá, pessoas. Aí logo na sequência da saudação nazista do Bannon, aconteceu isso aqui, ó, imediatamente depois. Significa. Is President Bolsonaro here? Did he show up yet? Não! Olha só! No, we know why. Why? O cachorro do Supremo, maridão de Dona Vivi. The Marxist communist in Brazil kept his passport. O Supremo é um partido político comunista. Ministro Fachin, marxista, leninista. Não. And you know why they did that? Why they did that? Because they don't want him on a world stage in the United States where he's beloved by the whole entire world. Why? He's a freedom fighter. Não, esse texto é maravilhoso. Quem foi que escreveu? We put this on in honor of the Brazilians also. Can we have a show of hands of the Brazilians right here? Is Eduardo here? Eduardo Bolsonaro, come on up. Pois é, isso mesmo. Logo depois de uma saudação nazista, uma menção à família Bolsonaro. Significa pra caralho. And for sure, I usually say, if the United States did that to President Trump, we can do that with President Bolsonaro in the election of 2026.
Pau no seu cu. Mas o Bannon é passado. Quem tá por trás do Trump nesse segundo mandato, e com uma influência que o Bannon sempre sonhou ter e nunca teve, é o Elon Musk. Mr. Elon Musk. Elon Musk. Elon. E a saudação nazista feita pelo Musk num evento depois da posse é um negócio doentio. O Hitler ia adorar a energia do Musk. O homem mais poderoso e mais rico do planeta é um sujeito que acha de boa fazer uma saudação nazista. Não tem outra interpretação, ainda por cima com aquele nível de expressividade. Porra, caralho, porra. Essa é a quadra miserável da história na qual a gente tá metido. Pô, e tem gente relativizando o gesto, gente. Ai, não foi bem isso, eles não são nazistas. Moderador, tira o moleque desse grupo agora! Pô, o Musk e o Bannon vivem falando da teoria da grande substituição, o Great Replacement. O Musk vive retweetando neonazistas com uma frequência constrangedora. Tá, dá até pra dizer que eles não são exatamente em todos os detalhes o Hitler. E é por isso que a gente aqui tende a preferir os termos neofascistoide ou neonazistoide, porque é uma reedição, não uma cópia. Mas acho que tá próximo o suficiente, né, porra? Não dá pra minimizar a incrível semelhança. E aí vem uma galera dizer que não era bem isso. O Musk teve um comportamento de troll. Mas o que a gente vai fazer? Não reagir? Deixar o cara fazer um gesto flagrantemente neonazista e não falar nada? Pra mim, nazista é paulada, mano. Pra mim, nazista é soco na cara, tio. Que nem sertanejo, é na palma da mão e na sola da bota. Mas a gente tá se perdendo. Bora na cronologia. Bora agora com o discurso de posse do Trump. E aqui começa um grande show de grande eloquência, de megalomania, uma lisergia hiperbólica. My fellow citizens, the golden age of America begins right now. O sonho americano é ser invejado pelos outros. E só os Estados Unidos podem tirar vantagem dos outros, claro, né? Esse é o conceito de livre mercado deles. From this day forward, our country will flourish and be respected again all over the world. We will be the envy of every nation, and we will not allow ourselves to be taken advantage of any longer. Você tá falando sério? We must be honest about the challenges we face. While they are plentiful, they will be annihilated by this great momentum that the world is now witnessing in the United States of America. Pessoas com certa megalomania. Grande momentum, sim, grande impulso, ladeira abaixo, em quinta marcha e sem freio. As we gather today, our government confronts a crisis of trust. For many years, a radical and corrupt establishment has extracted power and wealth from our citizens while the pillars of our society lay broken and seemingly in complete disrepair. É a mais pura verdade, né? O poder e a riqueza foram tomados das mãos do povo. E quem teria acumulado todo esse poder e riqueza? Volta pro David Corn na Mother Jones no dia 19. Na segunda-feira, os 3 homens mais ricos do mundo, Elon Musk, Jeff Bezos e Mark Zuckerberg, deverão estar no Capitólio como convidados de honra para a posse presidencial de Donald Trump. Sentados onde, 4 anos atrás, nacionalistas cristãos, neonazistas, supremacistas brancos, membros de milícias e outros extremistas, incitados por suas mentiras descaradas sobre as eleições de 2020... This is a fraud on the American public. This is an embarrassment to our country. We were getting ready to win this election. Frankly, we did win this election. Atacaram violentamente o Congresso para derrubar a democracia americana e manter Trump no poder. Essa transição de camisas pardas para bilionários resume o que deu errado. É um sinal claro de que os Estados Unidos estão quebrados. Vejo na retórica e nas ações de Donald Trump um sinal de desespero. Uma clara demonstração de quem sabe que o Império Americano está em declínio. Suas bravatas contra o mundo, inclusive contra seus aliados, é mais uma demonstração de fraqueza do que de força. Quem precisa ameaçar todo mundo é porque sabe que já não tem como liderar pelo exemplo. Ele quer conquistar o público interno escondendo o verdadeiro problema da economia estadunidense. E o público externo tentando congregar os países pela força e não pela cooperação. A história é implacável. Todos os impérios tiveram a sua ascensão e queda pela sua sanha expansionista, militar, cultural e econômica. Nações que se tornaram grandes potências, a partir de certo momento, começaram a cavar sua própria queda na medida em que se tornaram insaciáveis na busca de mais riquezas, solapando a soberania de outras nações. E não só os Estados Unidos, mas também o capitalismo. A existência de bilionários é a prova de que o capitalismo falhou miseravelmente. Falha e falhará. Os bilionários mostram que a distribuição de riqueza não tá lá funcionando muito bem não, hein? E, porra, não demora muito, vai ter um trilionário no mundo. Enquanto isso, Trump se orgulha de ter sido eleito pelo americano médio, o trabalhador blue collar, os trabalhadores rurais, os injustiçados do sistema. Mas do lado dele tá o Musk, o homem mais rico do mundo, com uma fortuna de 426 bilhões de dólares. Com medo de bananada. E se fizer as contas direitinho, bora agora pro Tim Murphy no dia 20, também no Mother Jones.
O segundo homem mais rico do mundo, Jeff Bezos, com 245 bilhões de dólares, se juntou ao terceiro homem mais rico, Mark Zuckerberg, com 217 bilhões, atrás do ombro direito de Trump. Eles se sentaram perto do CEO da Apple, Tim Cook, com 2,2 bilhões de dólares, do CEO do Google, Sundar Pichai, com cerca de 1 bilhão de dólares, e do cofundador do Google, Sergey Brin, o sétimo homem mais rico do mundo, com 163 bilhões de dólares. A concentração de riqueza sentada atrás de Trump era impressionante. Se você somar o gabinete de Trump, que tem cerca de 10 bilhões de dólares, às pessoas que acabei de mencionar, o total chega a pouco mais de 1 trilhão e 300 bilhões de dólares. Trilhão com T. Dá 1 trilhão com T de tapioca. Para você ter uma ideia, se você somar toda a riqueza da metade mais pobre da população americana, e a gente está falando de um dos países mais ricos do mundo, a gente está falando de 4 trilhões de dólares. Há muito tempo os Estados Unidos se tornaram uma oligarquia, mas agora é tudo muito escancarado. Parece até uma ficção científica escrota. O simbolismo é estrondosamente flagrante. Em vez de Jacob Chansley, o xamã do QAnon, o apoiador de Trump de cara pintada, peito nu, chapéu de pele com chifres e de lança em punho que liderou os vândalos do dia 6 de janeiro no Capitólio e foi condenado a 41 meses de prisão por sua participação no ataque, Musk, Bezos e Zuckerberg serão dessa vez as figuras icônicas no Capitólio. A presença deles vai derramar quase 1 trilhão de dólares em legitimidade sobre Trump, uma demonstração de que ele triunfou sobre a decência e o Estado de Direito e agora é plenamente aceito e temido pelos abastados e poderosos, pelos Estados Unidos corporativos, pelo establishment. Estamos testemunhando uma fusão entre oligarquia e trumpismo. Pois é isso mesmo, oligarquia. A gente se acostumou a usar esse termo em relação à Rússia, mas há muito tempo os Estados Unidos não são mais uma democracia tanto assim. E o ato final veio em 2015, quando a Suprema Corte americana acabou com o teto para doação de dinheiro para as campanhas por parte das empresas e deu incrivelmente errado. Bora agora com o Jon Stewart, do Daily Show, entrevistando a Brooke Harrington, uma socióloga americana. You have studied oligarchy, you have studied the ultra-rich. As you were watching today, I'm going to assume, you were struck by the scenes of the collegial atmosphere. Yeah. Was that odd? Do we normally see all the titans of industries and things in the front row, the box seats? No, this is really different. And in fact, I was reflecting on how different this is even from Russian oligarchy because... Don't now. Okay, that hurts. Sorry. That actually hurts. Sorry. E a Brooke traz uma expressão interessante. The thing about the broligarchs, we've had oligarchs in the past in America. We've had Carnegies and we've had Rockefellers. But aside from making sure they didn't get regulated or taxed too much, they kind of stuck to their own business. They just wanted to get rich. But the broligarchs really have an explicit political agenda, and it is essentially anti-democratic and almost monarchical. So you see them more as like they're in the king's court, and the world has been returned to the more natural order of noblesse oblige or something along those lines. La noblesse oblige, literalmente a nobreza obriga. É uma expressão francesa que significa que a nobreza vai além do mero direito, exigindo que as pessoas que possuem tal status cumpram responsabilidades sociais. Well, they're going for noblesse without the oblige. They want all the privileges and none of the obligations. Mas vamos voltar com o discurso de posse do Trump. Porra, e esse patriotismo americano é um negócio bastante... Difícil. É difícil. Eu acho difícil. É difícil. And we have an education system that teaches our children to be ashamed of themselves in many cases, to hate our country despite the love that we try so desperately to provide to them. O crime do Trump é amar demais as crianças. Voltei a ser criança aí. Menos os seus filhos, claro. A filha ele adora. E adora de um jeito muito, muito, muito esquisito, hein? If Ivanka weren't my daughter, perhaps I'd be dating her. You know? Stop it! Oh, it's so weird. Stop. You know what? You are sick. By the way, your daughter. She's beautiful. Can I say this? A piece of ass. Yeah. She looks more voluptuous than ever. She's actually always been very voluptuous. She's tall, she's almost 6 feet tall. Pois é um negócio doentio. Still, Donald Trump repeatedly points out how hot his daughter is, saying last year in a Rolling Stone article, "Yeah, she's really something, and what a beauty that one.
if I weren't happily married and, you know, her father. My daughter, Ivanka. Yeah. She's 6 feet tall. She's got the best body. Achou que tinha acabado. What's the favorite thing you have in common with your father? Either real estate or golf. Donald, with your daughter? Well, I was going to say sex, but I can't relate that. Caralho! Volta pro discurso de posse. From this moment on, America's decline is over. Pois é, o Donald aí... Vai enganando a rapaziada. Pois é. Isso é enganar. Just a few months ago in a beautiful Pennsylvania field, an assassin's bullet ripped through my ear. But I felt then, and believe even more so now, that my life was saved for a reason. I was saved by God to make America great again. Chato pra caralho. E a descrição do Trump é sempre comovente. Instead of taxing our citizens to enrich other countries, we will tariff and tax foreign countries to enrich our citizens. O país mais rico do mundo acha que tá pouco e quer ficar mais rico ainda. E o Trump tem uma tara por tarifa, hein? I always say tariffs is the most beautiful word to me in the dictionary. Then I was reprimanded by the fake news. They said, what about love, religion, and God? I said, I agree. Let's put God number one. Deus acima de tudo. Let's put religion number 2. Love, I don't know. We got to put that number 3, I guess, right? And then it's tariff. Because tariffs are going to make us rich as hell. It's going to bring our countries businesses back that left us. O problema não é a falta de tarifas, é a concentração de dinheiro nas mãos de uns poucos bilionários que estavam alinhados na posse do Trump. E tô bastante curioso para ver o que vai acontecer com a inflação. E essa que vai a seguir talvez seja a parte mais perigosa do discurso. The United States will once again consider itself a growing nation, one that increases our wealth, expands our territory, expands our territory. Expands our territory. Estou falando do imperialismo. Builds our cities, raises our expectations, and carries our flag into new and beautiful horizons. Pois é, expandir território tal qual o Putin. Lembrando que o Trump fala do Canadá como 51º estado. Ele ameaça invadir militarmente o México. Quer trocar o nome do Golfo do México para Golfo da América, no sentido de Estados Unidos mesmo. E tem uns papos bem esquisitos sobre a Groenlândia, que é território dinamarquês. We will be a nation like no other, full of compassion, courage and exceptionalism. Pois é, muita compaixão. You've called women you don't like fat pigs, dogs, slobs and disgusting animals. Your Twitter account Only Rosie O'Donnell. Porra. Aí o famoso mito do excepcionalismo americano. Vai tomar no cu, vai. Porra, sabe o que é excepcionalismo? É o meu pau no seu fascismo. Our power will stop all wars and bring a new spirit of unity to a world that has been angry, violent and totally unpredictable. É, o Trump vai acabar com todas as guerras. E aí vai fuder a indústria de guerra americana e, consequentemente, fuder a economia americana. We will stand bravely. We will live proudly. We will dream boldly, and nothing will stand in our way because we are Americans. Que mais? The future is ours, and our golden age has just begun. Thank you. God bless America. Thank you all. Thank you. Vai tomar no cu de novo. O discurso de posse acabou, mas a gente guardou uma ironia cruel. Nesse ano, a posse caiu no dia em homenagem ao Martin Luther King. Essa coincidência de datas não é comum e a próxima coincidência vai ser só na década de 50. Today is Martin Luther King Day, and his honor, this will be a great honor. But in his honor, we will strive together to make his dream a reality. We will make his dream come true. Vai tomar no cu, bicho. E Martin Luther King é uma boa deixa para essa descoberta do pessoal do Aos Fatos. Gisele Lobato no dia 21 no Aos Fatos. A nova política de moderação de conteúdo da Meta, já em vigor no Brasil, passou a permitir conteúdos considerados criminosos de acordo com a lei do país, como expressões de supremacia racial e de preconceito religioso. Frases como "os brancos são os melhores" e "eu odeio negros" estão entre as autorizadas a circular no Instagram e no Facebook. E é bem o que o Zuckerberg falou quando ele anunciou as novas regras. Second, we're going to simplify our content policies and get rid of a bunch of restrictions on topics like immigration and gender
that are just out of touch with mainstream discourse. Teu cu! Não tá em sintonia com o discurso da tua bolha. Bolha militarista, da bolha de direita, da bolha conservadora. A orientação aos moderadores diz que as declarações de superioridade e comparações são permitidas desde que não se refiram à capacidade intelectual de um grupo em relação a outro. A ressalva, porém, traz uma exceção, caso o usuário apresente fundamentação. Pela regra, apesar de a frase "brancos são mais inteligentes do que negros" ser proibida, a empresa autoriza variações que citem supostos estudos que comprovariam a afirmação. É o quê? Entendeu? Pode tudo. Inventa um estudo mequetrefe aí e foda-se. Disso aí pra eugenia é um pulinho, hein? E bora com um áudio de uma pessoa que já trabalhou com o Mark Zuckerberg e mandou pra gente. O áudio foi alterado com inteligência artificial. Porque eu tive a oportunidade de trabalhar com o Marquinho. Escutando o último episódio, eu queria falar que ele não se transformou. Ele sempre foi esse babaca que a gente tá vendo agora. Então eu tive a oportunidade de trabalhar no começo das operações mundiais do Facebook, e tinha reuniões semanais com o Mark Zuckerberg durante alguns anos. E ele sempre foi esse babaca, misógino, um incel e super de direita. Então, o que diferencia ele do Musk é porque ele fazia tudo por debaixo do panos, ele não aparecia, não falava muito. Essa é a única diferença, porque agora que ele tem o aval, vamos dizer assim, do governo, ele tá só colocando as asinhas de fora. Então, é isso. O Mark sempre foi o Mark que ele tá se mostrando agora. Misógino, de direita e um babaca. Um adendo. Ele se glorificava de ter ajudado pelo Facebook a Revolução da Primavera Árabe. Ele usava isso, inclusive, como para vender o Facebook como uma grande plataforma para influenciar revoluções políticas, que era o que ele falava. Mas vamos voltar para a posse do Trump. Na sequência do discurso dele, rolou um evento para convidados do Trump. Uma coisa menos oficial. E aí? And I did have a couple of things, to say that were extremely controversial. And between JD and Melania and anybody else that heard, please, sir, it's such a beautiful unifying speech. Flashback. There are only two genders, male and female. End of flashback. Please, sir, don't say these things. I said, I'm telling you, it's going to play great. They say, you're right. For this group of people, it's going to play great. You're the only ones I hurt by not, but we had some beauties, didn't we, Melania? She said, sir, calls me sir when she's angry. No, I'm only kidding. I better say I'm only kidding, or the press is going to pick that one up loud and clear. O Trump falando é um trem descarrilhado, hein? Puta que pariu. E tem uma parte desse discurso menos engessado que pegou a gente de jeito, hein? O Dick Cheney é um maldito, foi o vice do Bush e mandava mais que o presidente. E é o grande responsável pela privatização das guerras. Procure saber! A filha dele é uma parlamentar republicana. E o Trump odeia ela. Por quê? Porque ela foi uma das pouquíssimas republicanas que peitou o Trump. Why are we helping Liz Cheney? I mean, Liz Cheney is a disaster. She's a crying lunatic. E no discurso de posse do Trump tinha isso aqui, ó. E aqui vale notar uma coisa. A maioria dos discursos do Trump tem um teleprompter. E às vezes ele lê e improvisa em cima. Então dá pra ver certinho o que tava no teleprompter e o que era improviso nesse caso aí. My proudest legacy will be that of a peacemaker and unifier. That's what I want to be, a peacemaker and a unifier. Essa porra é sketch, né? Mas a gente só tá falando da Liz Cheney por causa do pai dela. Olha essa porrada do Trump. Liz Cheney hated the concept of not going to war with everybody. Let's kill everybody. Let's spend a lot of money on military equipment. You know where her father works, right? O Cheney era CEO da Halliburton e ainda deve trabalhar pelos interesses da empresa. E aí o Biden, nos últimos minutos da sua presidência, deu perdão para uma galera que poderia ser perseguida pelo Trump. E isso inclui a família Biden e a família Cheney. Isso aí é inaceitável. Porra, perdoa a Liz Cheney, perdoa os parentes, mas não o Dick Cheney, porra. Esse aí... Tem que se fuder, acabou. Mesmo que seja na mão do Trump. Aí, os bolsonaristas estavam sonhando que o Trump mencionasse o Bolsonaro em algum momento, mas... Deu errado. O Trump só falou do Brasil numa conversa com jornalistas no Salão Oval, enquanto ele assinava uns decretos. Aqui vai um diálogo entre uma jornalista brasileira, a Raquel Krahenbuhl, da Globo News, e o Trump. Did you talk to Xi about the Ukraine war? Yeah. Because China and Brazil together has a proposal to bring Russia and Ukraine to talk. That's good. That's fine. I'm ready.
When are you going to talk with the Brazilian president? How did Brazil get involved? This is a new one. Mano, rapaz. É nova só na cabeça do Trump, né? O Brasil, em especial com o Lula, deixou a sua posição subalterna e se envolve nas grandes discussões. When are you going to talk to Lula? Are you from Brazil? I'm from Brazil. When are you talking? That's why they're involved, I guess. When are you going to talk with the Brazilian president? How do you see your relationship with Latin America and Brazil? Great. Should be great. They need us much more than we need them. We don't need them. They need us. Everybody needs us. Sabe que você é muito petulante. E o pessoal que viajou aqui do Brasil pra posse do Trump viu a posse igual a gente pela TV. Eduardo e Paulo Figueiredo ficaram na neve do lado de fora. Vai lá! Você vai pegar a entrada VIP, vai ser fácil. Pô, não! O Eduardo conhece o Trump, cola nele, cola nele. Amigo, olha aqui. Aí, ó. Onde que dá? Vai tranquilo. Não tá nem frio, não. Vai ser fácil. Ó a minhoca aqui, ó. Não tá entrando mais ninguém. Glória a Deus. Vou tomar um banho quente, preparar pra noite que tem muito compromisso ainda. Vamos lá. O deputado Eduardo Bolsonaro publicou um textão na rede social para justificar porque ele e Michele não estavam presentes no ato de posse de Donald Trump. Só reforçou a tese da Procuradoria-Geral da República que o convite para Jair Bolsonaro era caô. Ou no mínimo aquele convite carioca, passa lá que eu vou tomar posse. E o 171 do Pablo Marçal postou um vídeo dele com o Trump como se fosse num dos eventos da posse, mas não. É um vídeo mais antigo no qual o Marçal perturbou o Trump em Mar-a-Lago. O mais 171 dos coaches mente compulsivamente. Eu acabei de aprender a nadar numa noite, na outra noite eu tava dando aula. Estudei no YouTube, fui lá e fiz os móveis planejados da minha casa inteira. Eu mesmo fiz. O seu livro favorito? Dos 62 que eu escrevi ou dos mais de 1000 que eu li? Tá sentindo muita dor na região da costela. A costela. Aí o Pablo Marçal se vende como um gênio, mas ele não fala inglês, tá faltando motivação, tá faltando foco. Alguém arruma um coach de inglês pro coach. Mas ainda teve isso aqui, ó. Vamos falar agora dele, o ex-presidente Jair Bolsonaro, que chorou, viu? Chorou bastante ao assistir à transmissão da posse de Donald Trump nesta segunda-feira. E todo mundo sabe de onde o Bolsonaro viu a posse. Ele estava chorando depressivo em Mambucaba. E o impacto da posse do Trump no mundo é difícil de mensurar ainda. De longe, esse é o pior cenário possível. Afinal, a humanidade enfrenta uma crise climática que requer coordenação global. E aí, no primeiro dia do governo Trump, ele declarou emergência energética. The inflation crisis was caused by massive overspending and escalating energy prices, and that is why today I will also declare a national energy emergency. We will drill, baby, drill. Chato pra caralho. Bora com o Daniel Moore e o Nick Sobczyk no Axios no dia 20. A declaração de emergência mencionará os altos preços da energia e o aumento da demanda por energia por IAs como pretexto para, abre aspas, desbloquear uma variedade de autoridades diferentes que permitirão que nossa nação se reconstrua rapidamente, fecha aspas, disse um oficial do novo governo. Abre aspas, restringir nossa produção de energia por meio de políticas como feito no governo passado é um fardo desnecessário para o exercício da nossa política externa, fecha aspas, disse o oficial que falou sob condição de anonimato. Pois é, um fardo na política externa. Como assim? Trump e o seu novo Conselho de Energia provavelmente, abre aspas, usarão qualquer autoridade que ele tenha para evitar que a produção de combustíveis fósseis, carvão, energia nuclear e gás seja descontinuada prematuramente. Fecha aspas, disse Bill Sherman, sócio da Vinson & Elkins e ex-conselheiro geral da Comissão Federal de Regulação da Energia, a FERC. Não é só essa energia fascistoide que emana de cada poro desse novo governo, não. A volta desse pessoal pro poder é o fim de qualquer tentativa de cooperação global para enfrentar uma questão existencial para a humanidade. Os bilionários juram que vão para Marte, que vão conseguir se mandar daqui enquanto é tempo. E por falar nesses malditos bilionários, bora com o Cory Doctorow. I mean, I think like Trump, Musk is best understood as a result and not a cause. That there's a kind of a sociopathic billionaire-shaped hole in the world, someone who can inveigle sweetheart government contracts, someone who is better at PR than he is at engineering, someone who is capable of abusing the law to force people who actually invented things that he subsequently bought to describe him as the inventor as part of his myth building. Musk has bought everything successful he's done, you know, from SpaceX to Tesla to Donald Trump, another thing he's recently purchased. And he
nevertheless characterizes himself in the tradition of all these tech billionaires as a self-made man. When we decided that we would no longer enforce policies that prohibit predatory acquisitions, that prohibit lock-in, that give a special advantage to incumbents over new entrants, we created a kind of winner-take-all lottery where whatever mediocrity scrambled to the top of the heap, stabbing people in the back on their way most quickly, could then convert that to a durable advantage. The difference now between now and then is not that in the old days when tech was better, that we had better people leading it. It was that they faced more constraint. They had to worry about competitors because our policies promoting competition were not yet completely destroyed. They had to worry about regulators because they hadn't fully captured the regulatory apparatus. Pois é, agora os bilionários não têm mais esses problemas. And what we've done in the years since is we've made IP law so expansive that it not only allows these large incumbents to ignore regulation when it comes to privacy, labor protections, consumer rights, but also to wield regulation against new market entrants and shut them down, stop them from taking advantage of that latent power of technology. And so you combine these four changes: the drawdown of competition, the capture of regulators, the deployment of regulation in the form of IP against new market entrants, and the gutting of labor power for tech workers. We've seen it's now over 400,000 tech layoffs in the last 24 months in the United States alone. And you've got a place where people who are no better than they used to be and no worse can simply act on their worst nature without facing any constraint or consequence, so that you unleash the id of someone like Elon Musk, someone who has no principles except for these kind of weird Muskist kind of every man for himself and me first principles, without any constraint and with unlimited access to a capital market fattened on quantitative easing and huge bailouts, and you get what we have now. You get this weird, manifestly unfit, paranoid, ultimately very stupid man who's become extremely important to our politics. O Corey estava conversando com o Yanis Varoufakis, que fez essa boa observação sobre o Musk. He has become the de facto vice president of the United States. He purchased a cushy position in the administration. It was an amazing and astonishing investment. For a couple of $100 million, he's made a couple of $100 billion, actually more. I don't think there is a better return to one's dollar than what he has already achieved. O que nos lembra que o Trump, dias antes de tomar posse, criou uma criptomoeda, uma meme coin. E aí, com todo o frenesi com o seu nome, a moeda chegou a um valor bem alto. E depois, como só e ser, caiu, naturalmente. Mas o que importa é isso aqui, ó. Bora com o Russ Coleman no Mother Jones no dia 20. O especialista em ética Norm Eisen disse ao Washington Post que a moeda foi, abre aspas, o pior conflito de interesse na história moderna da presidência, fecha aspas. É um belo jeito de receber propina. Bora com o Felix Salmon no dia 21 no Axios. Através da sua meme coin, Trump criou uma maneira de contornar as leis de segurança nacional e anticorrupção, permitindo a quem interessar a transferência de dinheiro para ele e seu círculo íntimo de forma anônima. Fecha aspas, disse Maxine Waters, do Partido Democrata da Califórnia, em um comunicado, observando que, abre aspas, os compradores podem incluir grandes corporações, fecha aspas. Pois é, foram criadas 1 bilhão de moedas e o Trump tem 800 milhões delas. O estoque de 800 milhões de moedas de Trump começará a ser desbloqueado em abril, momento em que a Trump Organization poderá vendê-las a qualquer pessoa que queira comprar sua boa vontade. Mas aí é muita distopia pra dar conta, né? É muito medo e muito delírio em Washington. E por aqui as coisas vão ficar mais esquisitas. Mais do que isso aqui, ó. 20 de janeiro de 2025, Consulado Americano, centro da cidade, celebração da posse do presidente Donald Trump.
não é só por aqui que vai ficar esquisito, não. A Europa tá numa encruzilhada fudida. O Netanyahu tá soltando fogos com a volta do Trump. E era pra gente ter ignorado o Bolsonaro no aeroporto e ter falado mais do Trump. E mais dos malditos bilionários. Mas... deu errado. Isso aqui já deu um trabalho do caralho. Então, tchau pra vocês. Puxa daí, Cunha. Maravilhoso! Não, pô, infelizmente não é você, porque não tem nada de maravilhoso nesse episódio. Puxa daí o outro Cunha. Que Deus tenha misericórdia dessa nação. Que Deus tenha misericórdia do mundo. Vem, pianinho. E hoje a gente fica por aqui. Esse episódio usa áudios de BBC News Brasil, Choque de Cultura, Gil Brother, Hermes e Renato, Casimiro, Franciel Cruz, Galãs Feios, Ariel Palácios, Rafa Mon, Thaís Bilenque, Natuza Neri, Angu de Grilo, Sâmia Bonfim, Maria Rita, Xadrez Verbal, Bebel da Bebel Books, Elô D'Angelo, Carol Ito, Ana Bonassa, Letícia Sarturi, UOL, Não Inviabilize, Alfredo Rolo, Bagaceira Chique, Aviões e Músicas, Globo News, Diogo Defante, Porta dos Fundos, História Pública, Estúdio CBN, Petit Jornal, Meteoro Brasil, Podcast Pauta Pública, Ian Neves, Professor Pasquale, Carla Bora, Legião Urbana, De Noite, Não Adivinho, SBT News, TV Brasil, TV Justiça, Metrópolis, Michael Jackson, Folha de São Paulo, Nenho, Said Bamba, Poder 360, CNN Brasil, Bonitinha Mais Ordinária, DPF Tubes, TV 247, Jornalismo TV Cultura, Beavis e Butthead, Rádio Band News FM, Costinha, Jovem Pan News, Chaves, Opaí, TV Senado, Fofocalizando, Valem Bandeira, Otávio Guedes, Silvio Santos, Belo, Tchacabum, Terra Brasil, CNN Brasil, IG, Harry Manfredini, Cidinho e Doca, SATV, Record News, Face the Nation, ABC News, Leandro Hassum, Zé Ramalho, NBC News, CBS News, Programa Cadeia, Tupá Guerra, Rony Von, Said Bamba de novo, C-SPAN, Ódio Puro e Genuíno, TV Câmara, Portal Uai, Reginaldo Rossi, Podpah, ABC News, Knightsbridge, Rede Globo, Notas Taquigráficas do Senado, José Cobori, João Carvalho, Marcelo Adnet, The Daily Show, A Praça é Nossa, ICL Notícias, CNN, Caetano Veloso, Bloomberg Television, Sepultura, Toda Matéria, Planalto, Fox News, Cauê Moura, Falha de Cobertura, Cartoon Network, Gaveta, Midcast, Roteirices, Felipe Noronha, Fox, Léo Stronda, Reuters, João Pimenta, Programa do Ratinho, Samuel Mariano, Forbes, Stallone Cobra, TV Coyote, Marcos Bassi, O Povo, Sport TV, Jim 25, Igor Guimarães, Bahia Cast, Bill Maher, Revista Piauí, Band Jornalismo, Os Três Elementos Podcast, HQ Sem Roteiro, TV Quase, TV Câmara Distrital, Guilherme Boulos, Podtrash, Conversa com Bial, Emanuela da PC Associação, Jovem Pan, Podcast, Flip, Casé TV, Drauzio Varela, Inteligência Limitada, Hoje Tem, MTV, Thiago Santinelli, Paulo Gustavo, MC Creu e The Office. Thank you! Se quiser e puder, pinga um lá pra gente no apoia.se/Medo e Delírio, no patreon.com/Medo e Delírio em Brasília, na Orelo ou no Pix Medo e Delírio em Brasília @gmail.com. Porra, doação ao caralho, porra. Não tem nem dinheiro pra me comprar um jogo de videogame, moro, cara? Assina o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e dá uma olhada nas nossas redes sociais. E também no loja.medoedelirioembrasilha.com.br. Eu sou o Cristiano Botafogo, o Medo e Delírio em Brasília é escrito por Pedro Daltro e produzido pelo Guilherme Gandolfi, @GuiFrodo nas redes sociais. Bora passar pano? Não. Mas bora passar menos raiva? Bora! Bora ouvir a Tupá Guerra? A saudação romana era realmente praticada na antiguidade? Sabe aquele gesto de estender a mão assim a mais ou menos 135 graus do corpo? Já viu? Pois é. Essa é uma desculpa que é muito comum ser utilizada hoje em dia para dizer não tô fazendo um gesto nazista, não tô fazendo um gesto fascista. O que eu tô fazendo é um gesto da Roma Antiga. Mas será que faz sentido, historicamente, dizer que aquele gesto acontecia na Roma Antiga? Não, não faz. Mas deixa eu elaborar um pouquinho mais que, pra gente entender de onde vem essa questão. Ai, mas Tupá, a ausência de evidência não é prova de que a coisa não acontecia. Verdade, talvez alguém realmente estendesse o braço desse jeito, vai saber, né? Mas, vocês acham que se isso fosse uma das formas mais comuns de cumprimentar as pessoas na Roma Antiga, a gente não teria nenhuma evidência disso? A gente teria sim. Mas por que então que a gente associa as duas coisas? Por que a gente acha que esse gesto de estender a mão veio da Roma Antiga? Provavelmente, isso é uma coisa que aconteceu lá no século XVIII, com peças de teatro que falavam de Roma e usavam esse gesto para representar os romanos. Mas eles usavam esse gesto para representar outros povos também, tá, gente? Daí, começou também a aparecer nas pinturas. E meio que foi consolidando a coisa. Daí para as telas do cinema foi um pulo. Especialmente no cinema mudo, o gesto se consolida como uma coisa relacionada à Roma Antiga. Por mais que a gente saiba que na antiguidade ela não era utilizada. Mas sabe quem mais que usa esse mesmo gesto? Ali no começo do século XX? Fascistas, nazistas e falangistas. Esses grupos acreditam que o gesto é da Roma Antiga, né? Por causa do cinema, etc. Para eles, Roma é um modelo assim idealizado de poder, de glória,
vitória, de conquista do outro. Então, gente, não se enganem. O gesto não era uma saudação na Roma Antiga e hoje representa, sim, fascismo, falangismo, nazismo, todos esses. Acabou? Não. Bora ouvir o Yuval Noah Harari. Key issue is that democracy is based on trust, whereas dictatorship is based on terror. If you systematically destroy trust in institutions, destroy trust in the media, in academia, in the courts, and so forth, some people think that this is liberating the people so that from these institutions. Right. It's not. When you destroy all trust, the only thing that can still work is a dictatorship. Right. So this is what would-be dictators do. They systematically destroy trust. And the other thing to realize is that the vast majority of information is not truth. A key misconception, especially in places like Silicon Valley, is to equate information with truth. Most information is junk. I mean, the truth is a very rare and costly and precious sub-kind of information because, you know, to write a truthful story, you need to invest a lot of time and effort and money in research and fact-checking, whereas fiction is very, very cheap. Acabou? Não. Bora ouvir a Marcela Ramos, da revista Piauí. Dar um fim nos projetos de checagem da Meta, Mark Zuckerberg disse que os checadores mais destruíram a confiança do que criaram. A checagem não existe para editar verdades, ela existe para testar, para encontrar erros, para duvidar. É um mecanismo de defesa contra a desinformação. Quando a Meta abandona a checagem, ela não está defendendo a liberdade de expressão. Ela está se livrando de uma responsabilidade pelos danos que essas redes sociais podem causar. Os checadores nunca puderam derrubar conteúdo. Quem fazia isso era a própria Meta. Enfim, a checagem não foi feita para agradar. Ninguém gosta de ser contestado. Mas a escolha entre levantar dúvidas e semear a mentira deveria ser óbvia, especialmente para a Meta, que conecta bilhões de pessoas. Acabou? Não. Bora ouvir um trecho do podcast Os Três Elementos. Achar os super ricos. E muita gente fala, não, que absurdo, eles vão sair do Brasil, isso é comunismo. Mas assim, os caras nem imposto pagam. Tem uma outra imposto coisa que a gente já paga. O cara planta soja aqui no Brasil. Aí você fala pra ele assim, você não pode taxar esse cara porque ele vai embora do Brasil. E ele vai plantar onde, amigo? A fazenda dele tá aqui, velho. Ele já tem metade do Brasil de soja. Ele vai plantar onde? Ele vai pro Uruguai plantar? Ele vai pra onde? Ele vai pra um paraíso fiscal? E assim, Caimã, você não vai pra Ilha Caimã plantar soja. E uma analogia também é assim, quando o pessoal fala, a gente quer mais salário, não, mas tipo, isso aqui não é nem salário, isso aqui é uma correção com a inflação. Não é taxação do super rico, a gente só tá corrigindo a eles o que a gente já paga de imposto que eles não pagam. Boa parte dessa produção de soja e de gado é exportada. Não produz comida pra gente. Todo esse dinheiro vai apenas pra essas famílias. Exato. E elas geram uma quantidade de emprego irrisória. E é isso que eu ia falar, o quanto que o Brasil tem de retorno. Nada. Mas se somar todos os funcionários desses grandes latifundiários, não dá 1 milhão de pessoas. Acabou? Não. Fala aí, Weintraub. Ele não recebeu o convite para a posse na Casa Branca. Ele não recebeu esse convite. Não recebeu. É mentira. Não recebeu. E por quê? Qual a razão provável, Danilo? Porque ele está sendo investigado por uns 5 crimes diferentes aqui nos Estados Unidos. Falsificação de documento, suspeito. Mas, bem avançado. Já deveria, inclusive, ter sido julgado. Mas está bem robusto. Falsificação de documento, entrada ilegal no país, venda de produto. Teria feito isso. Falsificação de documento, entrada ilegal no país, venda de produto roubado dos relógios, lavagem de dinheiro, sabe as mansões, tal, do Cid, da família do Cid e tal, suspeitas de lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. Acabou? Não. Esse áudio a seguir saiu de um vídeo da conta de Instagram HQ Sem Roteiro. A carta do criador do Pixel Fed e o dia em que Mark Zuckerberg sentiu. Uma das coisas que a maturidade traz para as nossas vidas é a noção de como a gente deve se importar com as coisas que não importam pra gente. Por exemplo, tem gente que diz que o oposto do amor é a raiva e o oposto da segurança é o medo. Mas na real, o oposto desses sentimentos e o oposto de qualquer sentimento é a indiferença. A indiferença é a real medida do não se importar. Por exemplo, Mark Zuckerberg é o bilionário dono da Meta, empresa que tem sob o guarda-chuva o Facebook, o Instagram e o WhatsApp. Se por acaso um concorrente dessas redes aparecesse, como é que Mark Zuckerberg deveria reagir? Ele deveria se mostrar indiferente, confere? Afinal, o produto dele não é o melhor do mercado? Mas não, Mark Zuckerberg é um medroso. O Pixel Fed é um aplicativo de compartilhamento de imagens de código aberto, uma funcionalidade similar ao Instagram. Devido aos últimos anúncios de Zuckerberg que só expuseram para o mundo que ele é um doente de extrema-direita como qualquer
qualquer outro, muita gente está procurando alternativas para as redes do dono da Meta, e encontraram uma no Pixel Fed. Inclusive com muita gente dentro das próprias redes da Meta divulgando o novo aplicativo. Mas como eu falei anteriormente, Zuckerberg sentiu. E os links para o Pixel Fed automaticamente são eliminados ao serem postados nas redes da Meta. Eis que o criador do Pixel Fed, Daniel Supernaut, divulgou uma carta aberta para o Zuckerberg. Bora ler? Caro Mark, espero que esteja bem. Percebi algo interessante hoje. Parece que o Instagram está bloqueando links para o meu pequeno projeto de código aberto. Você sabe, aquele que permite que as pessoas compartilhem fotos sem coletar seus dados pessoais ou forçar feeds algorítmicos nela. Eu admito, estou lisonjeado. Quem imaginaria que uma pequena equipe de voluntários poderia construir algo que chamaria sua atenção? Estamos apenas tentando dar às pessoas uma escolha sobre como compartilhar suas memórias online. Sem vocês, sem capitalismo de vigilância, apenas código e comunidade. Lembra quando o Facebook começou? Era sobre conectar pessoas, não maximizar métricas de engajamento. Nosso projeto pode ser pequeno em comparação ao Instagram, mas estamos nos mantendo fiéis ao espírito original da mídia social, dando às pessoas o controle sobre a sua presença online sem transformá-las em produtos. Você poderia ter nos ignorado. Em vez disso, ao bloquear nossos links, você nos deu o melhor endosso que poderíamos pedir. Você confirmou o que temos dito o tempo todo, que as grandes empresas de tecnologia estão mais interessadas em proteger seus jardins murados do que em fomentar inovação genuína. Grande abraço, Daniel Supernaut. PS, continue bloqueando nossos links. Cada mensagem de erro é apenas uma propaganda para nossa rede social. Repito, o oposto do medo é a indiferença. E Zuckerberg não é indiferente. Ele é um cagão. Acabou? Não. Acabou sim. Acabou? Acabou. Porra, acabou! Beijinho, sigamos com muito amor e poesia. Ouve a voz do seu períneo. A boca é um ânus da face. Varanda do pum. Lexotan não se toma na veia. Essa porra é maconha? Quando você é jovem, qualquer pessoa que tem um baseado vira seu amigo. O Bolsonaro sendo atropelado. Tô de acordo. Fazer as pessoas passarem fome. É isso. Cenoura. Mais ou menos isso. Que porra é essa aqui? É maconha essa porra? Quem fuma 200 baseados? Muita gente. Muita gente. Conversa de bêbado. Nem todo artista é maconheiro, mas todo maconheiro é um artista. Algum delírio. Presunto Parma, vamos lembrar, não é qualquer presunto. Não é proibido no Brasil transar. Antigamente as pessoas ainda coçavam a virilha, hoje nem isso coça mais. Pegue sua Toyota, empurre dentro do seu cu. Um Opalão, um Chevette, um Gol Bolinha. Vai deixar eles mijarem em cima de você. Lixo. Arrombado. Vai entrar o grosso. O grosso chegou! Ai, que dor no meu pau. Eu sou um especialista em pau. É a piroca. Ela é bastante extensa. Veja a gramatura. Você não sabe como eu ficava feliz quando eu vi um trabalhador mostrar uma pica. Também entra. Cadê os machos? Eles têm um pênis. Pistolão bonito, né? Há controvérsias. Contém ovos. Não esqueça de lavar os testículos, a virilha e o ânus. 95% da população mundial faz errado a limpeza do ânus. Os galináceos têm pênis. Tem graça esse final? Não, né? Desculpa. Espera um pouco, querido. Espera só um minuto. Só um minutinho. Estamos esperando aí. Calma, relaxa. Tá demorando muito. Pronto, tá bom. Pronto. Era isso. Acorda, vagabundo! Acorda! Obrigado, minha gente. Deus proteja a todos. Sejam felizes. Abraço. Deus proteja a todos.